pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta temporada do Linguística Funcional Integra. Eu me chamo Cauane Tomás de Souza, sou bolsista PIBIC, orientada pela professora Nádia Paulino Pessoa Prata, que é a coordenadora desse projeto. Hoje a gente vai entrevistar a professora Erotilde Goretti Pesati. Ela é professora sênior da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus de São José do Rio Preto. Atua no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da Unesp, tendo sido coordenadora no período de 2013 a 2017. Concluiu o pós-doutorado em Gramática Discursivo-Funcional pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, em 2005, e pelo Instituto de Linguística Teórica e Computacional em Lisboa, em 2012. Ela desenvolve projetos de pesquisa na área de teoria e análise, com ênfase na gramática discursivo-funcional. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq desde 1994, atualmente nível 1B, e líder do grupo de pesquisa em gramática funcional, o GPGF. Sua produção concentra-se principalmente na ordenação de constituintes na sentença, articulação de orações, estrutura argumental e tipologia linguística. Foi coordenadora da área de linguística da FAPESP de abril de 2013 a outubro de 2020. É associada ao Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, GEL, a Associação Brasileira de Linguística, a ABRALIN, a Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a AUFAL, e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL. Ela é autora do livro A Ordem de Palavras em Português e coautora dos livros A Relação Conclusiva na Língua Portuguesa, Funções, Resumo, Conclusão e Consequência, e as interrogativas de conteúdo na história do português brasileiro, uma abordagem discursivo-funcional. Também é organizadora dos livros Pesquisas em Gramática Funcional, Descrição do Português, Construções Subordinadas na Lusofonia, uma abordagem discursivo-funcional, e Construções Coordenadas nas Variedades Portuguesas, uma abordagem discursivo-funcional. Professora, seja muito bem-vinda. Eu agradeço por a senhora ter aceitado o convite de participar do nosso projeto. Estou muito honrada com a sua presença e espero que a nossa conversa seja muito produtiva. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, dada por vocês, para falar sobre o meu grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa aqui da Unesp São José do Rio Preto. Eu agradeço e espero corresponder ao que vocês estão esperando. Está certo, professora. Para iniciar, como a senhora falou a respeito do grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional, o GPGF, da Unesp de São José do Rio Preto, é reconhecidamente um dos grandes representantes do funcionalismo linguístico no Brasil. Então, assim, queria que a senhora contasse para a gente como é que nasceu o Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional. Bom, em 2000, como docente do Departamento de Letras Vernáculas aqui da Unesp São José do Rio Preto, eu propus aos colegas a formação de um grupo de estudos em gramática funcional, que era o GEF, GEGF, com a finalidade de ler e discutir a obra Teoria da Gramática Funcional de Simon Dick, que chegara até nós por volta dos anos de 1990. Trata-se de uma obra interessantíssima que se opunha ao imperialismo da gramática gerativo-transformacional, dominante nos estudos linguísticos na ocasião. A proposta de Dick era considerar a língua como um instrumento de interação social. Por isso, deveria ser descrita levando em conta o contexto e a intenção comunicativa dos usuários de língua natural. Nessa época, o grupo era formado por 7 pesquisadores, o Eli Nazaré Bechara, eu, a Marise Ratner, o Roberto Camacho, a Sanderleia, a Sandra, o Sebastião Carlos Leite e seus orientandos, tendo como finalidade promover debates e aprofundar estudos em gramática funcional. Cada participante ficava responsável pela tradução e apresentação de um capítulo ao grupo, em reuniões que ocorriam às sextas-feiras, das 14 às 17 horas.
Logo depois, surgiu a reedição do volume 1, de 1989, e a edição do volume 2, ambas organizadas por Kees Hengeveld, que a gente denomina sempre de 1997A e 1997B. Claro que o conhecimento adquirido com esses estudos era levado pelos docentes à sala de aula, tanto da graduação quanto do recém-criado Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Unesp São José do Rio Preto. Depois de 2 anos de estudos e de aplicação do modelo ao português, entendemos que já não se tratava de um grupo de estudos, mas sim de um grupo de pesquisa, tendo como vetor uma teoria linguística de concepções muito consistentes. Em 2002, por unanimidade, os membros decidiram registrá-lo no diretório de pesquisa do CNPq. Aos poucos, esse grupo foi se tornando representativo da escola funcionalista holandesa no Brasil, nucleada em torno da teoria da gramática funcional, de Dicke, né, de 97A e 97B, que eu já citei, e, consequentemente, sua evolução como a gramática discursiva funcional, acompanhando seus mentores, Kees Hengeveld e Lachlan Mackenzie, e o grupo de pesquisa holandês. Nossa, eu fico muito feliz de estar realizando essa entrevista, porque é muito importante a gente acabar difundindo essas várias linhas de pesquisa, esses vários estudos do funcionalismo, e é muito bom saber, né, que o grupo da senhora acabou se especializando nesse estudo sobre a gramática discursiva funcional. Então, eu vou seguir para a próxima pergunta, que o seu grupo de estudos ele se caracteriza por adotar um modelo teórico de linha holandesa. E aí, por que a escolha da gramática discursiva funcional? Bem, como eu já adiantei, né, na resposta anterior, a gramática discursiva funcional é um modelo teórico de base tipológica. Isso significa o quê? Que considera as línguas naturais como um instrumento de comunicação e interação social. Assim, ela leva em conta fortemente o fato de que os enunciados são produzidos e entendidos num contexto. Durante a interação, cada participante tem um objetivo em mente, sendo esse objetivo determinante na estratégia adotada pelo falante para obter o seu propósito comunicativo. O alcance desse propósito comunicativo envolve uma série de ações que se expressam por meios linguísticos. Então, a gramática, então, tem origem na intenção comunicativa do falante em situação efetiva de interação social, tendo, então, uma organização descendente, a gente diz descendente, porque parte do discurso, que envolve pragmática e semântica, para a forma das expressões linguísticas, que seria, então, a morfossintaxe e a fonologia. Nesse modelo, a gramática governa a semântica, a pragmática e a semântica comandam a morfossintaxe, e, por fim, a pragmática, a semântica e a morfossintática governam a fonologia. O ponto de vista do modelo linguístico da GDF, então, é o falante, que vai da intenção, do objetivo comunicativo do usuário para a forma da expressão linguística, da produção para a interpretação. Então, ela foca no falante, porque o falante sabe exatamente o que ele quer dizer e como ele deve dizer isso para conseguir o seu propósito comunicativo. A GDF é, então, concebida como componente gramatical de um modelo global de interação verbal que se liga a um componente conceitual, a um componente contextual, como vocês podem ver aí nesse gráfico, né? E a um componente de saída. Esses 3 componentes não gramaticais interagem de várias formas com o componente gramatical, mais especificamente com as operações de formulação e codificação. A formulação diz respeito às regras que determinam o que constitui representações pragmáticas e semânticas subjacentes válidas numa língua. E a codificação diz respeito às regras que convertem essas representações pragmáticas e semânticas em representações morfossintáticas e fonológicas, conforme vocês veem essa figura aí. Temos o componente conceitual, o componente contextual, que influenciam a formulação e a codificação,
e depois a articulação, que é o componente de saída. Então, a gramática é complexa, organizada em níveis e camadas, que incorpora em sua constituição questões pragmáticas e semânticas. Desse modo, o componente gramatical apresenta 4 níveis autônomos. Você vê aí nesse quadro, na figura 2, né? Então, esses níveis são pragmático, semântico, morfossintático e fonológico, com categorias próprias, mas independentes, relacionadas na produção linguística a 2 processos. Então, o de formulação e o de codificação, conforme se vê aí na figura 2. Os níveis interpessoal e representacional são níveis de formulação, uma operação que determina o que constitui as representações pragmáticas e semânticas subjacentes válidas numa língua particular. Então, você formula aquilo que você quer dizer. Então, o nível interpessoal é de natureza acional e capta as distinções pragmáticas que têm um reflexo formal na língua. Uma coisa que caracteriza bem a gramática discursiva funcional é o fato de que ela só analisa, só entra para a gramática aquilo que tem uma representação formal. Então, algumas inferências, algumas informações que ficam subjacentes ou inferidas, né, não são representadas. Ela tem que ter uma representação formal para fazer parte da gramática da língua, né? O nível representacional é de natureza denotacional e capta distinções semânticas que também têm um reflexo formal nas línguas. Então, sempre na formulação, quando eu imagino, tenho uma ideia e quero passar para o meu interlocutor, né, isso faz parte da formulação. Eu formulo mentalmente aquilo que eu quero dizer, considerando a situação discursiva, o que eu quero dizer, o meu interlocutor, etc., né? Mas eu só tenho reflexo na gramática aquilo que tem uma representação formal. Então, o nível representacional e o nível interpessoal fazem parte da formulação, aquilo que eu quero dizer. Mas eu preciso codificar essa ideia de alguma forma, dar uma forma para essas ideias que eu tenho, né? E para isso eu tenho os níveis morfossintático e fonológico, que são os níveis da codificação, que então é uma operação que diz respeito às regras, que convertem representações pragmáticas e semânticas em representações morfossintáticas e fonológicas. O nível morfossintático captura as propriedades morfológicas e sintáticas da língua, da forma mesmo que a gente dá para o enunciado. Já o nível fonológico é responsável pela codificação das propriedades que não são refletidas morfossintaticamente. Então, aquilo que não tem uma forma, né, morfossintática, por isso que a gente diz assim, vai ter que ter uma codificação fonológica, né? Isso é claro quando a gente pensa numa oração declarativa, total, né, como João saiu, e declarativa não, João saiu, né? Ou declarativa interrogativa total, João saiu. Quer dizer, a única diferença em português entre a declarativa e a interrogativa total é fonológica, né? Então, por isso que a fonologia faz parte da gramática, é um nível, né, da gramática. Então, as representações formais e fonológicas são o input para o componente de saída que convertem essas informações em informações acústicas, gráficas ou de sinais. Aí vai depender o tipo de modalidade de língua que eu estou lidando, né? Se é falada, se é escrita ou se é línguas de sinais. Bom, a GDF mostra-se, portanto, um modelo linguístico capaz de explicar o funcionamento das línguas naturais em sua totalidade, ou seja, todos os aspectos linguísticos que envolvem a interação entre falante e ouvinte para conseguir o seu objetivo comunicativo. Ela apresenta, né, é uma teoria que apresenta uma adequação pragmática, que se traduz na tarefa de revelar as propriedades das expressões linguísticas que se relacionam às regras de interação verbal. Então, leva em conta o falante-ouvinte e a situação em que se faz a interação, porque isso vai influenciar na gramática, né?
Tem também uma adequação psicológica, que se manifesta na compatibilidade da descrição gramatical com as teorias e as hipóteses teóricas psicológicas a respeito do processamento linguístico. Então, leva em conta essas descobertas, né, da psicologia, nessas teorias e hipóteses psicológicas. Tanto aquelas que versam sobre o modo como as expressões linguísticas são recebidas pelo ouvinte, são modelos de compreensão, né, e existem modelos de compreensão, como aquelas que tratam do modo como elas são produzidas, que é um modelo de produção. Então, a GDF é um modelo da produção, porque tem como ponto de partida o falante, né, mas leva em conta também os modelos de compreensão. Bom, e também tem uma adequação tipológica, que se refere à capacidade de fornecer gramáticas para as línguas tipologicamente diferentes, ou seja, consegue descrevê-las por meio de um mesmo arcabouço teórico-metodológico, explicando tanto as similaridades, tanto que elas têm em comum, né, como as diferenças entre os variados sistemas linguísticos. Então, ela não é um modelo de uma língua específica, mas ela é um modelo que pretende dar conta de todas as línguas, em princípio de todas as línguas, óbvio, né? Então, por isso que ela tem essa adequação tipológica. Bom, o grupo de pesquisa abraçou inteiramente essa visão de língua natural dada pelo modelo da GDF, e tem toda a sua produção voltada para essa perspectiva, né, linguística, tendo duas linhas de pesquisa: a descrição e análise funcional de língua falada e escrita. Nós temos trabalhado bastante com essa descrição, agora também há uma preocupação com a língua de sinais, né? E também com a tipologia linguística. A gente tem vários trabalhos sobre as línguas indígenas, principalmente as brasileiras, né? E é um trabalho de tipologia. Agora, professora, o grupo ele também é reconhecido como um grupo muito atuante. Então, quais são as atividades desenvolvidas por esse grupo? Bom, nesses 22 anos de existência, o grupo tem desenvolvido atividades diversas, né, sempre de uma perspectiva funcionalista. Então, nós temos projetos, eventos, intercâmbios nacionais e internacionais, como a gente pode ver a seguir, né? O primeiro, um projeto, até o momento, né, o grupo finalizou 5 projetos. O primeiro deles foi de 2002 a 2007, logo no início quando a gente registrou o grupo no Diretório de Pesquisa, né? Era o projeto Português Falado na Região de São José do Rio Preto, constituição de um banco de dados anotado para seu estudo, que teve, inclusive, auxílio FAPESP. Por quê? Resolvemos, naquele momento em que registramos o grupo no Diretório de Pesquisa do CNPq, porque, considerando que um grupo de pesquisa se sustenta quando os membros participantes desenvolvem projetos com objetivos comuns, então o Roberto Camacho, que era um dos membros do grupo, um dos líderes, né, propõe como forma de consolidação a constituição de um banco de dados anotados com a amostra do português falado na região de São José do Rio Preto. Essa proposta deveu-se, em grande parte, ao fato de as diversas amostras de fala, então disponíveis, que era o PU, o Varsul, o NURC, e com as quais os membros do grupo vinham trabalhando, eram constituídas a partir de objetivos específicos dos grupos que as detinham, apresentando, assim, certas limitações que impossibilitavam o desenvolvimento de pesquisas com objetivos diferentes dos propostos por aqueles grupos. Então, dado o interesse do grupo, norteado pelas suas linhas de pesquisa, inspirado na origem e no reconhecimento de importantes grupos de pesquisa do país, já bem estruturado, optou-se por constituir um banco de dados anotado com amostra do português falado da região de São José do Rio Preto, né? Mais precisamente, em 6 municípios circunvizinhos situados na região noroeste do estado de São Paulo. E assim, então, foi concebido e desenvolvido
o primeiro projeto do grupo, denominado O Português Falado na Região de São José do Rio Preto, constituição de um banco de dados anotado por seu estudo, com auxílio FAPESP, e coordenado pelo Sebastião Carlos Leite Gonçalves, que era um dos integrantes do grupo do GPGF naquela época. Tá? Um segundo projeto, terminado esse projeto, um segundo projeto, que foi desenvolvido de 2008 a 2009, foi denominado As Preposições no Português do ponto de vista da GDF. O projeto foi concebido partindo do pressuposto de que, apesar de a tradição gramatical tratar as preposições como elementos exclusivamente gramaticais, o estatuto dessa classe não estava claramente delimitado. Por isso, investigou-se a hipótese de que, em português, algumas preposições que constituíam predicados monovalentes são itens lexicais, enquanto outras, que funcionam como marcadores de funções semânticas, são operadores gramaticais. Porque na GDF a gente faz, é muito importante a distinção entre lexical e gramatical. Então, foi baseado num trabalho da Kaiser, né, que também faz parte do grupo de Amsterdã, a gente resolveu investigar essa questão no português, né. Os resultados desse projeto nos levaram, afinal, a propor para o português 2 tipos de preposição: gramaticais, representadas por a, para, de, a, em, por, com e sem, que podem ser empregadas como introdutoras de argumentos e fortemente previsíveis, já que são requeridas pelo item lexical que as rege, e introdutoras de modificadores e não previsíveis, já que sua escolha é ditada pela natureza do modificador que o falante quer construir. E as lexicais, representadas por ante, após, até, contra, desde, entre, sob e sobre, que dependem do objetivo que o falante tem em mente e da estratégia adotada por ele para obter o seu propósito comunicativo na interação. A distinção entre o que é gramatical e o que é lexical desencadeou consequências para a adequada descrição funcional do sistema de preposições de português brasileiro, já que foi possível observar comportamentos linguísticos peculiares desses elementos, quando em adjunção constituem elementos lexicais que encabeçam construções sintáticas independentes do núcleo do predicado principal. Quando, no entanto, têm função puramente relacional, comportam-se como elementos dependendo do núcleo da predicação principal, qualquer que seja ele, né? Verbal, nominal ou adjetival. Isso vocês têm aí nesse quadro que está nesse slide. Bom, de 2010 a 2015, então agora passamos por um outro projeto, né, o projeto Construções Subordinadas na Lusofonia, uma abordagem discursiva funcional. Desse trabalho coletivo resultou uma coletânea em 2006, quer dizer, foi publicado um livro, que se compõe de 2 partes. A primeira trata da subordinação dentro da oração, e a segunda é dedicada à subordinação dentro do sintaxe. De 2010 a 2015, o grupo desenvolveu um projeto denominado Construções Subordinadas na Lusofonia, uma abordagem discursiva funcional. Desse trabalho coletivo resultou uma coletânea, um livro, né, composto por vários capítulos, todos, né, dos membros do grupo, em 2016. E essa coletânea se compõe de 2 partes. A primeira trata da subordinação dentro da oração, e a segunda é dedicada à subordinação dentro do sintagma, que são 2 formas diferentes de encaixamento, né? Diferentes, mas iguais. Na camada da oração, incluem-se as de argumento, denominadas completivas, né? E de predicado não verbal, e as de modificadores, comumente entendidas como adverbiais. Na segunda parte, dedicada à subordinação dentro do sintagma, também se inclui uma subordinada argumental, tradicionalmente denominada completiva nominal, e a modificadora, mais conhecida como oração adjetiva ou relativa. Alguns resultados principais do desenvolvimento desse projeto consistem em livros publicados em coautoria, orientando o orientador, e um conjunto considerável de dissertações de mestrado e de tese de doutorado. Tá? De 2015 a 2017,
nós nos voltamos para uma pesquisa tipológica, e o projeto se denominava Transparência e Opacidade nas Línguas Indígenas do Brasil. Ele retoma um trabalho em equipe sobre locuções nas línguas nativas do Brasil, assentado em hipóteses tipológicas, que foi publicado na revista Alfa, resultado de um workshop ministrado aqui por Kessen Geveld, Basic Elocution in Brazilian Portuguese. O estudo de línguas indígenas apresenta duas contribuições fundamentais, uma científica, obviamente, e outra social. Do ponto de vista científico, é fundamental compreender a natureza e a diversidade das línguas, confirmando hipóteses e explicando fenômenos até então desconsiderados. Já do ponto de vista social, trabalhar com línguas minoritárias é também contribuir para a sua preservação e revitalização. Esse é um aspecto muito importante de um trabalho tipológico que estuda, então, as línguas indígenas, línguas geralmente ameaçadas, né, de desaparecimento. Bom, esse projeto, né, pode mudar de natureza tipológico-funcional. Ele se propõe a estabelecer um pilar, né, da ponte necessária entre descrição funcional e linguística indígena, mediante a análise da relação de transparência e opacidade entre forma e conteúdo. E nesse trabalho, né, nesse projeto, nós desenvolvemos, então, vários temas. Então, trabalhamos com cada subgrupo, né, geralmente nos trabalhos do desenvolvimento do projeto do grupo, a gente se divide em subgrupos, e cada um trata de um tema, né? Então, nós tivemos um tema, a quantificação em línguas indígenas do Brasil, é um dos temas que foi tratado, a expressão da quantificação nas línguas indígenas das famílias Tupi-Guarani e Macu, sistemas de negação sentencial em línguas indígenas brasileiras, referência cruzada e concordância oracional no estudo da transparência e opacidade das línguas indígenas do Brasil, o papel das relações gramaticais na análise da transparência e opacidade em línguas indígenas do Brasil, as relações de escopo entre tempo e aspecto e a nominalização em classe de palavras em línguas indígenas do Brasil, né? Sempre sobre essa perspectiva tipológica. Bom, terminado esse projeto, né, de transparência, de 2018 a 2021, foi desenvolvido o projeto Construções Coordenadas nas Variedades Portuguesas, uma abordagem discursiva funcional. Esse projeto teve como proposta investigar as construções coordenadas, veja que nós já tínhamos trabalhado com as construções subordinadas, né, compostas por orações e por sintagma nas variedades portuguesas, e representou a primeira tentativa sistemática de relacionar todos os tipos de coordenação mediante os mesmos critérios de análise e de fornecer subsídios que contribuíssem para o desenvolvimento do modelo teórico utilizado, que ainda carecia de uma explanação para esse tipo de relação morfossintática. A amostra em que se buscaram as evidências é a mesma do projeto de subordinação, a do projeto Português Falado, Variedades Geográficas e Sociais. Aqui também nós trabalhamos com a coordenação entre orações e a coordenação no sintagma, tá? Então, também, nós seguimos mais ou menos a mesma estratégia do projeto anterior de subordinação. Bom, e com isso, nós estabelecemos uma agenda do GPGF de tratar da articulação de orações, né, a conexão de orações no português, usando sempre o mesmo corpus, né, que é do português falado, variedades geográficas e sociais. É claro que quando não era possível, a gente ampliava o corpus para outros corpora de língua falada, tá? E com isso nós terminamos esse projeto. Aí passamos agora para um outro projeto.
Nossa, pois os projetos assim foram muito interessantes, muita coisa, né? Até porque são mais de 20 anos de grupo, né? Então, entendendo também que o grupo de pesquisas em gramática funcional já desenvolveu 2 projetos sobre a conexão, articulação de orações em português, a subordinação e a coordenação, aí qual é o projeto atual do grupo de pesquisa? Bom, então, para terminar essa agenda, né, essa proposta do grupo, né, nós estamos agora, começamos em 2022, né, o projeto denominado Construções Correlatas no Português, uma abordagem discursiva funcional, porque aí a gente, então, encerraria, né, os 3 tipos de conexão de orações, mas não só de orações, como eu já disse, mas de sintagmas também. Então, o objetivo desse projeto atual, né, é descrever as estruturas correlatas, levando em conta aspectos pragmáticos, semânticos, morfossintáticos e fonológicos, como fizemos nos outros 2 projetos de conexão, né, que caracterizam e distinguem o fenômeno de correlação de outras configurações morfossintáticas. A finalização desse projeto deverá fornecer um quadro o mais abrangente possível do sistema de conexão-articulação. Então, com isso, o grupo terminaria sua agenda, né? Subordinação, coordenação e correlação, de unidades sintáticas, essas unidades são orações e sintagmas, né? No português, dentro do mesmo aparato teórico, quer dizer, tendo sempre a GDF como arcabouço teórico e utilizando aproximadamente os mesmos critérios de análise, aproximadamente, porque cada tipo de processo, né, subordinação, coordenação e correlação, não pode ser analisado exatamente com os mesmos critérios, mas o mais próximo possível. E também utilizando o mesmo corpus, né, que é as variedades do português. Tá? Então, com isso, nós terminaríamos e encerraríamos essa agenda, né, de descrever o português, né, a subordinação, a coordenação e a correlação do português, levando em conta sempre o mesmo aparato teórico. Né? Bom, isso é o que a gente fez até hoje em termos de projeto. Nossa, muito legal essa finalização, né? De tentar finalizar tudo direitinho. E como um grupo de pesquisa, além de projetos de pesquisa, quais são as outras atividades que são desenvolvidas? Bom, nesses 22 anos, né, a gente, além de, como grupo de pesquisa, desenvolver pesquisas, né, como já acabei de mostrar para vocês, a gente ainda organiza eventos, não é? Nós temos aí, desde 2003, nós organizamos a Jornada de Estudos Funcionalistas, que vocês estão vendo aí no slide, né? O Congresso Internacional de Gramática, de Papel e Referência, que foi sempre aqui, esses eventos ocorrem aqui no IBILSE, né? Com auxílio ou não da FAPESP. Vários workshops, nós tivemos em 2004 o workshop que eu já falei para vocês da elocução em línguas indígenas, ministrado por Kees Rengeveld. Um outro workshop que foi ministrado por Laham Mackenzie, modificadores adverbiais em português. Também a gente convida, né, outros pesquisadores de Amsterdã, por exemplo, a Evelyn Kaiser, que participou do 3º Seminário de Estudos Linguísticos aqui do programa de pós-graduação, conferências, né? Então, nós tivemos aqui o Eronides Maurílio de Moura, da Universidade Federal de Santa Catarina, que veio falar sobre o princípio de uniformidade e a natureza não transparente da linguagem, quando a gente estava trabalhando com a tipologia linguística, a transparência nas línguas brasileiras, né, nas línguas indígenas brasileiras. Palestras, por exemplo, dada pelo Mackenzie, uma gramática funcional com ferramentas de comunicação. Palestras também, agora em 2022,
o Daniel Garcia Velasco, da Espanha, né? Veio falar sobre os estudos descritivos de espanhol, e agora, em 24, ele veio nos falar, agora que estávamos entrando nas correlatas, ele veio falar para a gente sobre as correlativas comparativas. Então, dependendo do desenvolvimento, do tipo de projeto que a gente está desenvolvendo, a gente vai organizando eventos e trazendo, então, alguns professores, claro, sempre dando preferência para os da gramática discursiva e funcional, né, com exceção do Ironides, que, como a gente sabe, é mais formalista. Mas é muito interessante a palestra que eles nos deu sobre a natureza transparente da linguagem, tá? Então, além da pesquisa, temos, então, os eventos. Com isso, obviamente, a gente faz vários intercâmbios, né? Trazendo professores estrangeiros. Então, Robert Van Weylen já veio aqui dar um curso para nós, o Kessengeveld também participou da Jornada de Estudos Linguísticos, apresentando, então, um ciclo de conferência, todo o grupo de Amsterdã, né? Lahana Mackenzie, Evelyn Kaiser. Então, a gente sempre faz intercâmbios, né, com esses, principalmente com o grupo holandês, né? A Evelyn Kaiser tem participado bastante das nossas atividades. A Hela Alberts, ela ficou aqui 1 ano como professor visitante, participou das reuniões do grupos, em pesquisas, publicações com os integrantes do GPGF, que ainda continua. Então, ela está agora na Espanha, mas recebe os nossos orientandos, né, de mestrado, doutorado. O Daniel também, né, nós temos uma relação forte com o Daniel Garcia Velasco, principalmente o pessoal que trabalha com espanhol, não é? Então, temos intercâmbios, a gente traz, né, da mesma forma que envia, né, estudantes para lá, para fazer os seus trabalhos e etc. Né? Por outro lado, também temos vários membros aqui, desde que o grupo foi criado, desde que começou essa relação com o grupo holandês, né? Nós, assim, vários pesquisadores foram fazer pós-doc, né? O Roberto e eu fomos para Amsterdã em 2005, a Marise também foi em 2010, na Universidade de Amsterdã. Nós 3 fizemos, então, pós-doc com Kessengeveld. Depois, em 2012, o Roberto e eu fomos para... Roberto Camacho, né, e eu fomos para Portugal, tendo como supervisor Lahana Mackenzie, do Instituto de Linguística Teórica e Computacional, né? A Marise voltou para Amsterdã em 2004, e o Edson, em 2023, também foi para Amsterdã. Todos membros do grupo, conforme vocês vão ver que o Edson, por exemplo, né, quando estudante, né, aqui está como pesquisador já, porque ele já é professor aqui da universidade. Mas, por exemplo, ele foi um dos primeiros de intercâmbio de estudantes, ou seja, um dos primeiros membro do grupo, né, que foi para o exterior fazer um um doutorado de sanduíche. Então, o Edson foi intercâmbio de alunos, né, nós também temos vários intercâmbios de alunos. Aliás, alunos é o que a gente mais tem. Nós já tivemos 16 alunos, né, que foram para o exterior, né, nesse intercâmbio, né, principalmente com Amsterdã ou com o pessoal da gramática discursiva e funcional. Então, em 2008, o Edson foi para Amsterdã, Valéria Vendrame foi para a Universidade também de Amsterdã, a Thalita foi para a Espanha, em Madrid, na Universidade Complutense, com a Helena Martínez Caro. A Liliane Santana, em 2009, foi para Portugal com o Lahan, né? A Jocely, em 2012, foi para Amsterdã e fez lá um doutorado de sanduíche com o Kessengeveld. A Danetiele foi para Oviedo, com o Daniel Garcia Velasco. A Norma também foi para Portugal
com Lara Mackenzie, Ana Paula também foi com Ana Paula de Oliveira Dias Félix, foi para Portugal, com Lara, o Jorge Nagamura, Dani Thiele foi 2 vezes, ela foi no mestrado, né, como eu já disse, e depois foi no doutorado para a Espanha com o Daniel. A Monielle, na Universidade de Amsterdã, a Bárbara foi também para Oviedo, então a nossa relação com a Espanha e com a Holanda é bastante forte, né? A Camila Rodrigues foi agora em 22, né? Voltou em 22 com a Universidade de Oviedo, com o Daniel. A Carolina idem. Não, a Carolina foi para Santiago de Compostela com a Hella Alberts. A Natália foi para Amsterdã com o Kees Engeveld. E agora o Pedro Truzzi está na Universidade de Viena, vai ficar lá, mas eu não me lembro agora se é 6 meses ou 1 ano, na Áustria, para fazer com a Evelyn Kaiser, né? Então, o grupo tem muita parceria, né, com a Universidade de Amsterdã, ficou claro, né, já, com a Universidade Complutense de Madrid, com a Universidade de Oviedo, da Espanha, com a Universidade de Santiago de Compostela, também Espanha, com a Universidade de Viena, da Áustria, e a Universidade de Lisboa, Portugal. Então, há uma parceria muito forte com esses grupos que normalmente lidam, né, ou têm a GDF como um dos modelos teóricos utilizados. Pronto. Essas são as atividades. Então, como vocês veem, nós temos, além de publicações, eventos, intercâmbios, sim, acho que a gente pode dizer que é um grupo atuante. Sim, com certeza. É bem atuante e é bem completo. Então, professora, partindo para a próxima pergunta, quais são os resultados dessas atividades desenvolvidas ao longo desses 22 anos de atuação? Então, os resultados, né, a gente considera, né, os resultados bastante profícuos, né, se resumem em publicações de artigos em periódicos especializados, livros e capítulos de livros, né? Então, além, claro, do banco de dados Iboruna, né, que Iboruna significa Rio Preto, tá? Então, esse banco de dados, né, da região de São José do Rio Preto, então, recebeu esse nome Iboruna por causa do significado de Iboruna em Tupi-Guarani, né? Rio Preto. Então, nós temos esse banco de dados que está tem um site, né? Eu poderia ter posto e me esqueci. Temos artigos, né, na revista Alfa, que é resultado daquele workshop que a gente fez com o Kees Engeveld. Temos também artigos na Lusorama, que é uma revista alemã de Frankfurt, em que a gente publicou o trabalho de preposições, e a revista Liames, aqui da Unicamp, né, que é uma revista especializada em estudos de línguas indígenas, cujo diretor era, então, o Angel, né? Então, quer dizer, todas as atividades, de alguma forma, têm uma publicação, uma forma de divulgação, né? Seja por meio de artigos, né, como esses que eu acabei de citar, ou ainda sempre em livros, né? Nós temos um primeiro livro que foi publicado ainda sobre o arcabouço da gramática funcional, ainda não era gramática discursiva funcional, ainda sobre a visão de Dick, né, pesquisas em gramática funcional, descrição do português, também é uma coletânea, aí já é um livro, né, com capítulos, né, de orientandos, geralmente orientandos de pesquisadores do grupo, né? As construções subordinadas na lusofonia, que também é resultado daquele projeto, né, do projeto de subordinação, e resultado do projeto de coordenação, saiu agora em 21, né, pela editora Mercado de Letras.
a Construções Subordinadas foi pela editora Unesp. Então, claro que toda atividade, principalmente pesquisa, a gente publica em forma de livro. Nós estamos terminando, então, como eu já falei, o trabalho das construções correlatas, né, no português. Pretendemos terminar agora em 2025 e publicar também um livro sobre a correlação em português, mais ou menos, em princípio denominada, né, Construções Correlatas no Português, uma abordagem discursiva funcional, fechando, então, essa agenda, né, a que o grupo se propôs desde o início de descrever sobre o mesmo aparato teórico, sobre utilizando o máximo possível os mesmos corpora, né, a conexão em português, a conexão de orações, mas não só de orações, também de sintagmas, que isso é uma coisa que às vezes não se fala, né, mas essa conexão de orações e sintagmas no português, né, não só no português brasileiro, mas a gente também trabalha com outras variedades do português, tá? E isso, então, são as atividades do grupo. Tá? Eu agradeço, professora, por a senhora ter aceitado o convite. Fico muito feliz de conhecer mais sobre o grupo de pesquisa em gramática funcional e de conhecer o trabalho de todos os pesquisadores envolvidos. É muito lindo a gente ver pessoas que são comprometidas em realmente levar a ciência para outros cantos e expandir esse conhecimento de linguística. E aí fica o convite, né, para quem se interessar pelas estruturas correlatas, o convite, né, que futuramente vocês vão lançar o livro, e também fazer um convite aqui para quem está nos assistindo, ou nos vendo, enfim, nos ouvindo, para acompanhar o grupo de estudos em funcionalismo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no site. E, mais uma vez, muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu é que agradeço, né, essa oportunidade que vocês nos deram, né, a Nádia, principalmente, né, que entrou em contato com a gente, solicitando, convidando, né, para a gente fazer essa apresentação. A gente fica muito contente, né, agradeço na figura da Nádia e também da Márcia, né, essa oportunidade que o Jeff nos deu, né, e também a linguística funcional integra, e, de modo geral, a Universidade Federal do Ceará, porque eu acho que a gente vai longe, né, saímos aqui do estado de São Paulo para uma universidade, isso é muito importante, né, às vezes a gente não consegue mostrar todo o trabalho, e vocês nos deram essa oportunidade. Agradeço muitíssimo essa oportunidade e espero retribuir de alguma forma. Muito obrigada.